vai ser a nossa estratégia de revisão. Eu sei que chega no momento de ir para a prova, expectativa, ansiedade de que nada vai dar certo, mas não deixa esse tipo de pensamento te assolar. Ansiedade faz parte da trajetória do concurseiro. Então, bora revisar questões do nosso simulado, que são questões da Banca Legale 2023-2024, e nós vamos trabalhar com conteúdo e questão. A nossa primeira questão do nosso simulado, na nossa parte de específica, então, a nossa questão 31, que nos fala aqui em relação à violência contra a mulher, o protocolo de atenção básica. Mas, Fábio, mulher de Deus, do que é que ela está falando? Protocolo de atenção básica de violência contra a mulher? Vamos lá. Inicialmente, a banca já pede no enunciado exceto. Ela te cita protocolo de atenção básica e te fala de violência. Ela não te fala exatamente de que protocolo é que ela tirou essa questão, então já deixa o concurseiro meio perdido. Ela tá dizendo da onde saiu a questão, mas ela não tá dizendo. Vamos lá. Ela te pede o exceto. Lá em Barbacena, na época que eu fazia concursos, quando era o exceto, eu traduzia para o meu cérebro, opa, é o incorreto, e colocava um riscão assim na questão para que o meu cérebro procurasse o incorreto. Identificar de forma precoce as situações de violência e ofertar tanto acolhimento quanto escuta qualificada faz parte das ações dos profissionais da enfermagem diante de um quadro de violência contra a mulher. Claro que faz parte, totalmente adequado, buscar visar, identificar precocemente qualquer situação de violência, oferecer acolhimento e oferecer escuta qualificada. Perfeito. Está tudo certo no primeiro item, então esse nosso item é o correto, não é o que pede a questão. Orientação sobre os direitos da mulher e encaminhamentos para os serviços especializados. Faz parte das ações de atendimento à mulher com vítima de violência. Realizar a orientação dos direitos faz parte. Eu sempre gosto de frases mais compridas ou que tem 2 comandos, colocar um risco e dizer aqui, essa primeira parte da frase está correto? Está correto. Orientar sobre os direitos? Está correto. Encaminhar para serviços especializados? Também está correto. Realizar exames complementares para confirmação de violência? Está correto. Realizar exames complementares faz parte das ações. Independentemente do desejo da mulher, opa, aqui preteou o zóio da gateada. Como assim tu não vai respeitar o direito de autonomia dela em querer ou não querer fazer exames, assim como o direito de denunciar ou de não denunciar? Isso mesmo. Os direitos dela de autonomia devem ser mantidos. Então, realizar exames complementares faz parte das ações? Sim. Mas não respeitar o direito dela? Não faz parte. Então, independente que nessa questão eu não estou conseguindo saber da onde que a Banca Legale trouxe, ela já entregou a questão nas próprias alternativas, tá? Acompanhamento psicológico e social das mulheres faz parte das ações? Faz parte, a gente só conferiu o gabarito. Então, aqui, gabarito, letra C, porque pede o exceto, pede a ação incorreta. Mas, Fábio, da onde será que saiu essa questão? Para eu aprender com a questão e me aproximar cada vez mais da Banca Legale. Nós temos sim um caderno de atenção básica de violência. Nós temos um caderno de atenção básica de violência, que é o caderno 8, de violência intrafamiliar, que é um caderno lá de 2002. Só que tem uma coisa, ele não se encontra nos cadernos da nossa Banca Legale. E ela nos fala em protocolo de atenção básica. Será que saiu de lei? Será que saiu da Lei Maria da Penha? Será que saiu da nossa Lei 10.778 de 2003? Não. Essas legislações, elas nos garantem e nos solicitam algumas condutas. A nossa Lei 10.778 de 2003, ela vai estabelecer a notificação compulsória. E aqui tu já faz o link mental também de que violência da mulher pode vir em questões de notificação compulsória. A nossa Lei 10.778, ela nos fala que a notificação compulsória, aonde? Em todo o território nacional. Em aonde? Em serviços de saúde. Quais serviços? Públicos e privados. A notificação compulsória, então, dos casos de violência de que se trata a lei, importante.
ela tem que ter o caráter sigiloso, obrigando as autoridades que tenham recebido caráter de sigilo. O que é violência contra a mulher? Na nossa legislação, nos fala que a violência contra a mulher entende-se, essa legislação traz conceitos, violência física, sexual e psicológica. Mas efetivamente, da onde saiu? Saiu do nosso protocolo de atenção básica, isso mesmo, o nosso protocolo de atenção básica de saúde da mulher. Tradicionalmente, não vem daqui as questões de violência. As questões de violência vêm dos cadernos que tradicionalmente, antigamente, a Legale cobrava, não era nem sobre violência da mulher. A banca, por muito tempo, em 2019, ela cobrou os tipos de violência. E agora ela inovou uma questão de 2024, cobrando as ações do protocolo de atenção básica. No protocolo de atenção básica de saúde da mulher tem todo o fluxograma de atendimento em uma situação de violência doméstica para as mulheres. Então foi desse caderno. Para quem está acostumado a estudar para a banca Fundatec ou para outras bancas que são copia e cola, quebra as pernas com a Legale, porque ela não faz as questões copia e cola, ela altera o texto, ela mistura duas condutas numa única questão. Esse é o perfil da Legale. Então, no nosso fluxograma de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e de violência sexual, conforme o nosso protocolo de atenção básica de saúde das mulheres, que é uma publicação de 2016, nos traz toda a parte de atendimento de fluxograma, e é claro que eu trouxe aqui em complemento à questão, pensando em possibilidade de questões novas da Legale desse mesmo material. Então, nós temos aqui o fluxograma de fazer o acolhimento com a escuta qualificada, conforme estava na nossa questão, realizar o atendimento independente, e aqui o realizar o atendimento é independente da realização do boletim de ocorrência, que também vai respeitar o direito de autonomia da mulher em fazer ou não esse boletim de ocorrência. Olha como a Legale pode fazer uma nova questão daqui, né? Definir que tipo de violência, preencher a ficha de notificação, acionar conselho tutelar ou vara da infância e da juventude. Olha aqui outra possibilidade de questões, se for situação de violência envolvendo menores. Então, uma outra possibilidade de questões que sai do mesmo assunto que já foi abordado pela banca. E daí toda a nossa parte de fluxograma de saúde da mulher, da onde a Legale pode sim fazer uma nova questão. Gostaram do conteúdo? Então, bora lá para a próxima questão. Na nossa próxima questão, ela misturou, tem uma cara, quando a gente começa a ler o enunciado nessa questão da Legale, a gente, aqui no enunciado, ela faz o nosso cérebro ir direto para as infecções relacionadas à assistência de saúde representam um risco, mas não é qualquer risco, é o risco que tem sobrenome, que nem eu digo em aula, é o risco substancial à segurança do paciente nos serviços de saúde. Nesse contexto, analise as ações de prevenção de infecção a seguir e realize a associação com as suas definições. É uma questão de definições. No enunciado, parece que a banca quer levar o pensamento da gente para a nossa referência de manual de infecção relacionada à assistência, o nosso manual de IRAS. Mas quando a gente pega as questões, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu tive essa impressão. RDC 15, ela está falando sobre os processamentos de produto para a saúde, ela está falando da RDC 15 que nos traz as nossas boas práticas para os processamentos de produto. É disso que ela está falando. E daí, quando a gente pega aqui a questão, a gente vê que não é RDC 15. Por que que não é RDC 15? Porque quando a gente fala aqui em asepsia, não está na RDC 15. Quando a gente fala exatamente da definição de esterilização, não está na RDC 15. Quando a gente fala de remoção de sujidade visível, nós temos aqui, bem aqui, como poeira, gordura, matéria orgânica, nós temos a primeira definição de limpeza. Na tranquilidade, coloquei o parênteses aqui, coloquei que eu já achei o primeiro, que é limpeza. Entre limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização, é limpeza, com certeza, a remoção daquela sujeira que dá para se enxergar. Com isso, o concurseiro raiz
já vai para as questões e já começa, opa, já dá para eliminar duas, já fico com 50% de chance de acertar a questão. Beleza, bora para a próxima. Processo que visa a destruição de todos os micro-organismos, incluindo esporos. Quando destrói todos os micro-organismos, não fica ninguém de fora. E ainda entre os esporos, tu não precisa ter nenhuma dúvida que nós estamos no nosso mais alto grau de processamento de produto e nós estamos sim falando de esterilização. Opa, com isso, infelizmente, a gente já achou a questão. Já achamos a questão. Preenchendo o segundo, e por vezes vai acontecer isso, tá? Por vezes vai acontecer isso. Já no segundo item, tu vai, acabou a tua questão, tá? E daí aqui, conjunto de procedimentos para impedir a entrada de micro-organismos de um determinado ambiente ou objeto. Para impedir a entrada de micro-organismos. Eu tenho ainda sobrando limpeza, nós já fizemos, esterilização, nós já matamos. Asepsia ou desinfecção. Conjunto de procedimentos para impedir a entrada de micro-organismos. Asepsia ou desinfecção. Bah, não conseguiria fazer essa questão. Essa aqui eu não consigo. Nessas questões de coluna, nem sempre a gente precisa ter certeza absoluta de todas. A gente consegue, sim, detonar o conteúdo da questão fazendo por eliminação. Isso é pegar a estratégia de fazer questão. Não ficou numa, não tem certeza, bora para a próxima. Ainda mais se é coluna. Processo que utiliza agentes químicos ou físicos para eliminar a maioria dos micro-organismos, exceto esporos. É um processo antes da esterilização. É sim o nosso processo de desinfecção. Então, aqui nós já faríamos a questão preenchendo aqui 2. Mas eu precisei adaptar essa questão. Porque nós, no gabarito oficial da banca, nós tínhamos 1, 4, 3 e 2. Eu precisei adaptar por quê? Porque a Legale faz provas em pequenas prefeituras e, por vezes, não se tem recursos, não se tem preparatórios que ajudem os alunos a fazer recursos. Os candidatos das provas não mandam recursos. Então, eu sempre digo, não estudem somente por questões. Tu pode pegar uma questão que se encontra com gabarito errado no site. Então, nós adaptamos essa questão para poder te mostrar o conteúdo e a forma que a Banca Legale cobrou agora, em 2024, na cidade de Barracão, que eu confesso que eu não sei nem aonde é. Então, aqui, para fixar o conteúdo da nossa questão, a asepsia, conjunto de medidas que se utiliza para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente que logicamente não os tem. Logo, o ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Antisepsia, uma possibilidade de uma questão inédita da banca, é o processo de eliminação ou inibição do crescimento dos micro-organismos na pele ou em outros tecidos. E o texto da nossa RDC 15, um clássico de questões, que limpeza e remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução de carga microbiana presente nos produtos para a saúde. Desinfecção, nós temos 2 definições na nossa RDC 15, uma possibilidade de questões também inéditas da nossa banca, nos cobrando inéditas, não porque ela tem outras questões de RDC 15, tá? A banca já abordou esse conteúdo, mas para a gente lembrar, fixar o conteúdo para novas questões. Desinfecção de alto nível é um processo físico-químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto os nossos elevados números de esporos. E desinfecção de nível intermediário, que também é um processo físico-químico e também destrói micro-organismos, mas daí são aqueles na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e fungos, de objetos inanimados. Então, de artigos semicríticos, aqui o nosso alto nível, intermediário de objetos inanimados e superfície, a diferença de alto nível para nível intermediário. Nossa questão 33, anemia e hemolítica autoimune. Então, é um item, sim, o nosso protocolo clínico de diretriz terapêutica, tem vindo questões, está no edital da Legale, a banca te dizendo, olha, estou dizendo de onde eu estou cobrando. Esse tipo de questão é uma questão que é para quem estuda pelo edital, tendo direcionamento para a banca, tá? Então, ele te pede a correta. É uma condição clínica
Comum? Gente, condição clínica comum é uma gripe. Anemia hemolítica autoimune? Não é comum, nem precisa ir adiante. É classificada de acordo com a temperatura de reatividade dos nossos anticorpos? É, não é somente essa classificação que tem, mas a princípio aqui, correta. Nem sempre uma questão que vai ser incompleta vai estar totalmente incorreta. Nem sempre incompleta é incorreta, anota isso daí. Na anemia hemolítica autoimune quente, os autoanticorpos frios se ligam aos eritrócitos em temperatura de 4 a 8, podendo levar à aglutinação de eritrócitos na circulação sanguínea. Gente, não é na quente, é na fria. Na anemia hemolítica autoimune fria, os anticorpos frios se ligam aos eritrócitos. Então, aqui o erro é quente. Nas formas mais graves, a sua única manifestação é o teste de combo direto positivo, com sintomas clínicos? Nas formas mais graves, não. Nas formas mais brandas, a única manifestação é o teste de combos direto positivo, tá? Meu Deus, que questão. Mas aqui achamos uma questão, então, que tem a questão correta, mas ela está um pouquinho incompleta. É classificada de acordo com a temperatura de reatividade dos anticorpos aos eritrócitos. É classificada, assim, dessa forma. Então, aqui no nosso protocolo clínico de diretriz terapêutica, complementando o assunto da questão, pensando em possibilidades inéditas, a gente revisa o texto do protocolo clínico, né, e diretriz terapêutica de anemia hemolítica autoimune, que está no nosso edital. Nos fala que ela é classificada de acordo com a temperatura de reatividade dos nossos anticorpos aos eritrócitos e nexo aditivo com base na sua etiologia. Então, uma questão incompleta, mas que está adequada, porque ela não diz que é somente com base na reatividade dos anticorpos aos eritrócitos, tá? Não é somente, então tá tudo certo. Então, nós temos as duas classificações de quente ou de frio, aonde os frios são aqueles que se ligam aos eritrócitos em temperaturas de 4 a 8, conforme a Branca abordou, mas foi uma questão super completa que a Banca Legale fez, pegando uma partezinha de cada parte do protocolo clínico de diretriz terapêutico e jogando na questão. Então, nós temos também na forma mista, também os dois tipos, e aqui nas formas brandas, a sua única manifestação é o teste de combos. Aqui, teste combos direto positivo, sem sintomas clínicos. Então, tanto ela já saiu trocando no início ali, tá? Nas formas brandas, que daí ela colocou lá na nossa prova, que era na forma grave. Aqui a nossa questão 34, aquela questão clássica de asma. O Banca que tá gostando de cobrar asma, né? E bem na tranquilidade, a gravidade da asma não é uma característica estática, não. Mudando ao longo dos meses ou anos. As classificações vão subdividir de acordo com a necessidade terapêutica para o controle de sintomas e exacerbações. Relacione os fenótipos. Mas eu já estudei isso aqui num caderno de atenção básica. O nosso caderno 25 fala sobre asma. Calma o coração. Ela nos pede, relacionando os fenótipos de asma alérgica, não alérgica, de início tardio e com limitação de fluxo de ar. Então tá, vamos lá então. Eu achei super difícil. Não, calma, respira. Alguns pacientes com asma há muito tempo desenvolvem limitação fixa do fluxo de ar devido à remodelação da parede das vias aéreas. Ocorre pela primeira vez na vida adulta. Geralmente, os pacientes são refratários ao tratamento com corticoides. Ocorre em alguns adultos e o perfil celular pode ser neutrófilo, eosinófilo ou conter apenas algumas células inflamatórias. Geralmente começa na infância e está associado a uma história passada ou familiar de doença alérgica, como eczema,
rinite alérgica ou alergia a medicamentos, alimentos ou medicamentos com inflamação eosinofilítica das vias aéreas. Uma das questões aqui está totalmente entregue, que é a nossa primeira. Faz a leitura de toda a questão e vai fazendo eliminação. Limitação fixa de fluxo de ar é a nossa asma com limitação fixa. Aqui não tem como ter dúvidas. E daí, o que a Legale faz na questão? O comando da questão está aqui embaixo. Preencha corretamente os parênteses de cima para baixo. Entende que ela poderia fazer uma questão super difícil desse conteúdo, mas ela entrega na própria alternativa. Simplesmente tu identificando que a definição de conceito de asma com limitação de fluxo de ar é que alguns pacientes com asma há muito tempo desenvolvem essa limitação fixa de fluxo de ar devido à remodelação das paredes das vias aéreas, acabou a questão. Acabou a questão. No segundo também, ela chega te entregando. Ocorre pela primeira vez na vida adulta. O que ela está te dizendo? É normalmente na vida adulta que a gente identifica asma? Não. Não é. Então essa daqui é a nossa asma de início tardio. Então não é uma questão difícil. Pode assustar, uma questão mais pesada, mas não é uma questão difícil. Não é uma questão difícil. E daí a banca foi colocando exatamente ao contrário. Ocorre em alguns adultos, o perfil celular pode ser neutrófilo, eosinófilo ou conter apenas algumas células inflamatórias. O que ele está te dizendo ali? Que não é alérgica. E daí a última, geralmente começa na infância, é a nossa asma alérgica, tá? Então não achei uma questão difícil, o nosso gabarito final, letra C. E aqui trago para vocês um complemento, né, que poderia vir a definição, já veio questões de asma sim. A asma é uma doença respiratória que tem sobrenome crônica, complexa, heterogênea, que varia ao longo do tempo, geralmente vai se caracterizar por uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores e inferiores, levando a um aumento da responsividade dessas vias, diferentes estímulos. É doença crônica mais prevalente em quem? Na infância e adolescência. O diagnóstico é eminentemente clínico, com base na anamnese e no exame clínico, que podem evidenciar sinais e sintomas respiratórios recorrentes. Pode vir os sinais e sintomas respiratórios recorrentes. E daí aqui começa aqui, ó. A dispneia, o sibilo, a tosse, a sensação de aperto retroesternal. Ó a tua letra, ABCD. Ó a tua letra. Associados à limitação de fluxo aéreo de caráter tipicamente reversível, evidenciado por provas da função pulmonar. Uma grande possibilidade de questões também. E aqui ela fez um copia e cola dos fenótipos, sendo os mais comuns fenótipos da asma. A nossa alérgica, não alérgica, de início tardio, de limitação persistente de fluxo de ar, tá? Então, ela colocou como limitação do fluxo de ar. E nós temos ainda a asma com obesidade. Anota mais um tipo aí para tu estudar. Então, aqui, diretrizes, sobre as diretrizes do suporte básico de vida no contexto do traumatismo, o que é correto? A técnica correta de ventilação com máscara, bolsa, válvula exige a utilização de 2 pessoas para garantir a vedação eficaz a uma ventilação adequada? Sim. Ah, Fábio, mas lá no meu serviço a gente não faz em 2 pessoas. Gente, tá perguntando a diretriz do suporte básico de vida. O que diz a diretriz? Exige a utilização de 2 pessoas para que garanta a vedação e uma ventilação adequada. A técnica correta de ventilação com máscara, bolsa, válvula exige a utilização de 2 pessoas, tá? E daí a gente leva para a vida real, e eu digo não leva para a vida real. Mas vamos ver as outras alternativas. Isso aqui está totalmente correto, tá? Não tem justificativa.
Em casos de suspeita de pneumotórax hipertensiva, a intervenção inicial deve ser a toracostomia com drenagem pleural no atendimento pré-hospitalar. Tá falando de suporte básico, tá? Durante o atendimento de vítima de trauma com compressão torácica, deve ser interrompidas a cada 6 minutos. Totalmente contra. Mesmo que a gente não soubesse como é que está no suporte básico de vida, interromper as compressões é aquilo que não se deve fazer do Guidelines 2020, das nossas diretrizes de PCR, né? Suporte básico de vida nas vítimas de trauma, a colocação de cânula nasofaringe e sempre contraindicada devido ao risco de lesão cerebral. Gente, tá falando de trauma de face? Vítimas de trauma, qualquer trauma. A colocação da cânula nasofaringe, então aqui o gabarito correto, letra A. E daí a gente faz mais uma revisão. A gente faz mais uma revisão de conteúdo aqui, nos falando da onde saiu a questão. Então, lá no nosso protocolo SAMU, de suporte básico de vida, que são as nossas diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde, te traz complemento. Avaliação primária do paciente com suspeita de trauma em situação ignorada ou em situação ignorada. É uma abordagem dos pacientes com suspeita de trauma em situação onde não é possível excluir a possibilidade de trauma. Vai se garantir a segurança do local, vai se avaliar a responsabilidade, chamar o paciente, executar simultaneamente a estabilização manual da coluna cervical e iniciar ventilação. Avaliar as vias aéreas, manter então as vias pérvias, as manobras de abertura de vias aéreas, considerar sempre o uso de cânula orofaríngea, estabelecer oximetria, colocar o colar cervical assim que possível, avaliar a presença de uma boa respiração, avaliar o posicionamento de traqueia, expor o tórax, avaliar simetria, observar a presença de sinais de esforço. Um paciente em ventilação anormal, realização então da palpação de todo o tórax, considerar a necessidade de ventilações assistidas. Vai nos falar e avaliar a circulação, vai nos falar e avaliar todo o estado neurológico, em expor a prevenção do controle de hipotermia. Tudo isso são condutas do nosso atendimento inicial, da avaliação primária do paciente com trauma. Mas lá no nosso suporte básico tem todos esses protocolos de assistência de suporte básico e a fonte de referência da onde saiu a nossa questão. Então a gente teria que abrir todos os protocolos de trauma para fazer a questão, porque a banca fez o quê? Tirou uma alternativa de cada um dos protocolos, misturando, mas a conduta de que se deve a técnica correta de ventilação com máscara, bolsa, válvula, exige a utilização de 2 pessoas para garantir a ventilação, tá? Mas ela trouxe um de cada protocolo do suporte básico. Na nossa questão número 36 do nosso simulado, vai nos falar que de acordo com o protocolo de encaminhamento da atenção primária para a atenção especializada em nefrologia, a banca tem colocado os protocolos de encaminhamento da atenção primária para a atenção especializada em nefrologia. Não tinha visto ainda questões, ela cobrar na parte de nefrologia, ela trouxe sobre os pacientes com doença policística renal devem ser encaminhados para urologia quando apresentarem a seguinte situação: cistos pequenos e assintomáticos, alterações sugestivas de malignidade nos cistos, nenhum sintoma urinário, cistos múltiplos menores de 10 centímetros sem sintomas. Então todas as outras circunstâncias que ela colocou são mais brandas. Cistos pequenos e assintomáticos, eu vou precisar encaminhar para o especialista? Nenhum sintoma urinário, eu vou precisar encaminhar para o especialista? Cistos múltiplos pequenos, menores de 10 centímetros e sem sintomas, eu vou precisar encaminhar para o especialista? Por mais que tu não soubesse o que está escrito no protocolo de encaminhamento da atenção primária para atenção especializada em nefrologia, tu faria essa questão tranquilamente, porque os demais itens são todos itens brandos. O item mais grave é quando nós estamos deparando de frente com uma situação de alteração sugestiva de malignidade. Daí sim, eu tenho que não fazer acompanhamento na atenção primária
e fazer o encaminhamento para atenção especializada. Então, por mais que tu não tenha visto o conteúdo, faz a questão. Respira. Endireita o posicionamento. Faz uma inspiração de ar de segundos para que tu volte para o foco e faz a questão. Mas te trazendo o complemento de estudos, o texto do nosso protocolo 5 de encaminhamento da atenção primária para atenção especializada de nefrologia vai nos falar condições clínicas que indiquem a necessidade de encaminhamento para a urologia em situações de cisto ou de doença policística renal, que vai nos falar em cistos com alterações sugestivas de malignidade, ou seja, achados ecográficos com paredes espessas e irregulares, septações, calcificações, ou resultado de tomografia. Olha aqui, isso aqui seria nível hard, hein? Classificação de tomografia de Bosniak maior ou igual a 2F, ou também ocorrência de cistos simples sintomáticos, tá? Então, cistos simples sintomáticos, aonde os sintomas seriam dor lombar, hematúria persistente, obstrução de via urinária, tá? Complementando o conteúdo da questão, fazendo o que se deve ser feito, que é uma ótima estratégia de fixação de conteúdo, que é o que a gente chama de caderno de erros. O que eu preciso saber para fazer essa questão, ou complementando, aprendendo com a questão, é o que a gente chama de técnica de caderno de erros. Nossa questão 37 nos fala dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A banca tem cobrado muito isso para enfermeiros, tem despencado nas questões de 2024 da nossa banca. Então vai nos falar aqui, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos que vão estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo, exatamente. Nós temos para doenças e nós temos para agravos, e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são os documentos que estabelecem esses critérios. Esse item é verdadeiro. As diretrizes diagnósticas e terapêuticas em oncologia são documentos baseados em evidência científica que vão visar nortear as melhores condutas na área da oncologia. Exatamente, totalmente verdadeira essa questão. As linhas de cuidado, elas vão apresentar a organização do sistema de saúde para garantir um cuidado integrado e continuado, com o objetivo de atender às necessidades de saúde do usuário em sua integralidade. Exatamente isso. A linha de cuidado, ela vai trazer toda a organização do sistema de saúde, por isso o nome dela é linha. Organizar o sistema de saúde de uma forma integrada e continuada, atendendo às necessidades de saúde. Então, ela tem cobrado também não somente o que tem dentro do texto, mas o que são cada um dos documentos ou das linhas de cuidado dos documentos. Ela tem cobrado, inclusive, o que são cadernos de atenção básica, que também é uma possibilidade de questões. No nosso comando da questão, que fica aqui embaixo, nos fala qual alternativa preenche corretamente de cima para baixo os parênteses. Então, cuidado, porque às vezes um comando de questão pode estar lá embaixo e colocar de baixo para cima. Mas nesse caso, todos os itens se encontram verdadeiros, então não teria essa possibilidade. Não teria esse problema. Previne Brasil. O que Banca Legal está despencando de cobrar Previne Brasil? O programa de Previne Brasil representa uma iniciativa estratégica no âmbito da atenção primária à saúde do Brasil, instituindo como um conjunto de diretrizes e indicadores. O programa visa promover a qualidade e a efetividade dos cuidados prestados à população por meio da reorganização da atenção básica. Sobre esse referido programa, ele vai nos pedir os indicadores à estratégia, tá? Tem pedido despencado, tem que saber. Os indicadores do Previne Brasil proporcionam uma avaliação abrangente e precisa da assistência oferecida, possibilitando tomadas de decisões eficazes. Sim, os indicadores proporcionam uma avaliação abrangente e precisa da assistência oferecida, possibilitando a tomada de decisões mais eficazes. Sim.
A estratégia do Previne Brasil visa reduzir desigualdades na saúde e promover a equidade, ampliando o alcance dos serviços no âmbito de prevenção. Sim, ele visa muito prevenção. Já é o nome do programa, né? Previne Brasil, tá? São indicadores de proporção de gestantes com pelo menos 12 consultas de pré-natal realizadas, sendo uma até... Não, né, gente? 22 semanas, não, 12 semanas, tá? 12 semanas. Então, aqui, nós temos o primeiro romano totalmente certo, o segundo romano totalmente certo, o nosso terceiro romano, e isso aqui é a estratégia de migalhas, que eu chamo. A gente vai colocando migalhas na prova, para não chegar lá no final da prova e querer trocar questão, quando já tá cansada, exausta, querer trocar questão. Então, o nosso terceiro item totalmente errado. E se quiser antecipar tempo de prova, também já vai para as alternativas e já faz as eliminações. Aonde nós temos aqui, pedindo o comando da questão, tá aqui embaixo, pedindo as corretas. Estão corretas as assertivas 1 e 2? Sim. Estão corretas as assertivas 1, 2 e 3? Aqui já tirou o 3, tá? E agora a gente já consegue eliminar 1, sabendo que a 3 não está correta. A 4. São indicadores de proporção de gestantes com realização de exames para HIV. HIV exclusivamente? Não, né? Sífilis e HIV é o indicador. Já pode parar tudo por aí e já vamos eliminar mais uma questão ali. Aqui, na verdade, a gente elimina as duas, porque quando te fala que só um tá certa, a gente já elimina mais uma. Então, aqui, exclusivamente não, porque o indicador te fala da realização de exames de sífilis e HIV e não pode ser sífilis exclusivamente. Poderia te dizer, são indicadores da proporção de gestantes com realização de exames de HIV? Sim, é um indicador. E colocar em separado também de sífilis? Sim, é um indicador. Só não pode te dizer que é de somente sífilis ou de somente HIV. São indicadores de proporção de mulheres com coleta de citopatológico na atenção primária? Sim. Avaliando os atendimentos realizados nos últimos 24 meses? Gente, não, né? Por que não é nos últimos 24 meses? Porque é ser avaliado dentro da janela de citopatológico. E a janela de citopatológico não é a cada 2 anos. A janela de citopatológico é que se faça a cada 3 anos. Então, essa é a janela de citopatológico. Então, não devem ser realizados nos últimos 24 meses. Então, aqui também está errado esse item. Essa aqui a banca não entregou nas alternativas e nós ficamos com o gabarito letra A, onde somente o romano 1 e 2 estão corretos. E aqui, complementando o conteúdo da questão, os indicadores do nosso Previne Brasil, que nos fala no indicador 1, que as gestantes com pelo menos 6 consultas sendo realizada da primeira até a 12ª semana de gestação. As gestantes com exames para realização de sífilis e HIV, as gestantes com atendimento odontológico que não veio na questão, a proporção de mulheres com coleta de citopatológico, a proporção de crianças com vacinação, que também não veio nessa questão, pessoas com hipertensão, isso aqui a banca tem cobrado também, que é no semestre daí, e pessoas com diabetes, que também é no semestre. As pessoas com hipertensão, o nosso indicador vai nos falar uma consulta com pressão arterial aferida no semestre, e para os diabéticos, uma consulta com hemoglobina glicada também no semestre, fixando conteúdo para fazer uma prova da nossa banca Legale. Agora aqui, para tudo, barbada para nós, aquela questão de medicação, que vem muito para técnico, que quase não vem para enfermeiro, aquela questão de medicação. Barbada, Fábio. Eu chego na prova e coloco ali, ó, gota por minuto é igual ao volume dividido por tempo vezes 3. E se eu tô com microgota por minuto é volume vezes o tempo. Eu coloco isso no cantinho da prova e faço todas as questões de medicação. Pode ir parando. Essa questão tu não faz. Tu não faz.
Ah, mas eu faço com regra de 3. Ah, sim, daí tu faz. Com regra de 3 a gente faz muitas questões. A questão mais forte que eu já vi de cálculo de medicação. Te prepara. Te prepara, isso mesmo. Você está trabalhando no hospital. Recebe direcionamento médico para administrar uma medicação a paciente. A prescrição é administrar 0,05 miligramas da medicação A por quilo de peso corporal do paciente via intravenosa a cada 2 horas, tá? E administrar 0,25 miligramas da medicação B por quilo de peso via intravenosa imediato. Eita ladaia, por quilo de peso quebra as pernas do peão, né? Eita lará. Sabendo que o paciente ficou nessa observação por 6 horas e que o mesmo pesa 68 quilos e que ambas as medicações estão disponíveis nas ampolas de 0,1 miligrama por ml. Meu Deus do céu! Fábio, por onde é que eu começo? Tá, na medicação A, que era a cada 2 horas, e o paciente ficou 6 horas, nós sabemos que nós vamos aplicar 3 doses, tá? E essa aqui, somente uma dose, tá? O paciente tem 68 quilos para as 2 medicações. E as ampolas, e aqui nos fala de ambas as medicações, elas têm a mesma formulação, que é 0,1 miligrama por ml. Vamos lá montar a questão, então. A estratégia é só montar a questão. Vamos lá. Então, a medicação que eu vou chamar, como está na questão, vamos chamar de A e de B. Vamos lá. 0,05 miligramas da medicação por quilo de peso via intravenosa a cada 2 horas. O paciente ficou 6 horas, 3 doses. Montamos o pensamento. 0,25 miligramas da medicação B por quilo de peso corporal do paciente via intravenosa imediato, uma dose. 68 quilos é igual a 68 mil miligramas. E ambas as medicações A e B estão disponíveis apenas em ampolas de 0,1. Tá? Vamos lá. E a pergunta final, gente, a pergunta é ml da medicação. Entende que ela não tá te perguntando quantas ampolas. Ela tá te perguntando em ml, isso aqui é importante. Então, o comando da questão é: quantos ml da medicação você deve administrar ao final de 6 horas? Então, da primeira medicação, 0,5 vezes o peso do paciente, nós precisamos aplicar 3,4 miligramas da medicação A. Da medicação. Como serão 10 doses, nós iremos precisar, num total, 3 doses, porque ele ficou 6 horas, nós iremos precisar de 10,2 miligramas da medicação A. Ele te pergunta em ml e não te pergunta por dose, tá? Ele te pergunta a medicação A quantos ml e a medicação B quantos ml. Ele poderia ter perguntado por dose? Sim. Daí não iríamos fazer esse cálculo aqui. Nós iríamos parar no 3,4, que seria por dose. Ele está nos perguntando em 6 horas o volume total de ml. Então, aqui nós precisamos multiplicar pelo número de doses para chegar no 10,2 miligramas da medicação A. E da medicação B, nós vamos aplicar 0 multiplicado pelo peso, 0,25 vezes o peso, nós vamos administrar 17 miligramas. Tá? 17 miligramas da medicação A e 10 miligramas da medicação B. Mas, Fabi, e agora o cálculo da ampola? A parte mais difícil da questão é tu montar ela, depois tu fazer o cálculo. Nós vamos precisar pegar e ver quantos ml nós vamos administrar. Aqui nós temos a dose em miligramas. E para fazer isso, a gente precisa montar a regra de 3 conforme a apresentação da nossa ampola. A nossa ampola nos diz que nós temos 0,1 miligrama por ml por 1 ml. Isso é essa representação aqui. E nós temos, então, a dose total da medicação A
de 10,2 miligramas por X. Nós queremos saber exatamente o X, quantos ml da medicação A. Para isso, a gente tem que fazer a nossa regra de 3, aonde nós vamos chegar nesse cálculo, que não é coisa que se deva fazer com a enfermagem. Nesse cálculo, porque a gente passa dividindo, passa multiplicando e volta dividindo, passa multiplicando e volta dividindo. Isso é a nossa regra de 3, né? E daí nós ficamos com o nosso X igual a 10,2 dividido por 0,1. Se a gente tá com uma calculadora, isso aqui vai bonitaço. Mas e se a gente não tá? E daí é que eu faço, Fábio, corto, só corto, vírgula com vírgula ali, ó. E daí dá 102 dividido por 1 e dá o 102. Mas o bonito, lindo de bonito da regra matemática, eu vou trazer para vocês que eu fui buscar auxílios universitários e disse: Guedes, tu que é prof de matemática, raciocínio lógico, como é que fica mais fácil de fazer divisão de decimais? E daí o prof Guedes me diz assim: Aí é uma regra de 3 que eu fiz normal, só que daí a divisão da fração, né? Eu transformei os decimal para fração ali. O 10,2 virou 102 sobre 10 e o 0,1 virou 1 sobre 10. E aí divisão de fração. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Que a princípio os alunos entendem melhor. A princípio os alunos entendem melhor. Então, o 102 sobre 10 e o 0,1 virou 1 sobre 10. E aí divisão de fração. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Que aí é uma regra de 3. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Isso é, então, assim, mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Isso pelo nosso professor de matemática, raciocínio e matemática, raciocínio lógico, professor Alexandre Guedes. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Por quê? O 10,2 nada mais é do que o 102 por 10. E 0,1 nada mais é do que 10, do que ali 1 dividido por 10. Então, a gente mantém a primeira, inverte a segunda e daí multiplica, tá? Isso aqui o professor Guedes nos falou de, em vez de transformar uma divisão de decimais, a gente faz, então, a transformação. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica, tá? Porque aqui nós temos 102 por 10, que seria o 10,2, e nós temos o 0,1, que seria 1 por 10. Então, a gente faz, mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica, aonde nos dá os nossos 102 ml. Mas ainda não parou por aí. A grande dificuldade dessa questão é o cálculo dos decimais. É o cálculo dos decimais, tá? Não parou por aí. Nós temos uma dose, então, de 10,2 final e que em função do 0,1 da nossa ampola, a gente vai precisar de 102 ml da medicação A. Acabamos com a questão da parte A, mas a questão é mais complexa. Ela pede a medicação do B também. Do B, nós iremos fazer o 0,25 vezes os 68 de peso do paciente e nós vamos precisar de 17 miligramas. Mas na proporcionalidade de 17 miligramas, se nós precisarmos de 10,2 e virou 102 ml, automaticamente a gente faz a proporcionalidade. De 17 miligramas, nós vamos precisar de 170 ml da medicação B. Por quê? Porque ambas as ampolas são de 0,1 miligrama por ml, tá? De 0,1 miligrama por ml. Então, a gente faz dessa forma, por proporcionalidade, 102 ml da primeira e 170 da segunda. Gente, não é uma questão fácil, é uma questão extremamente complexa, pedindo por peso corporal do paciente. Tem que fazer as miligramas da medicação
vezes o peso, vai encontrar a dose unitária, identificar quantas doses vão ser. Ela poderia ter colocado aqui a questão da nossa banca legal e colocou em 6 horas, que não dava as 3 doses. Mas ela pode colocar no decorrer de 24 horas, sendo de 8 em 8 horas, que também daria 3 doses. No decorrer de 24 horas, sendo a cada 2 horas, nós teríamos que fazer 12 doses. É uma questão bem complexa, bem chatinha de montar. Então, nós voltamos na questão e procuramos a nossa resposta, que é da medicação A 102 e da medicação B 170, tá? Então, aqui vejam que tem inclusive a questão invertida, tá? Então, essa questão foi aplicada na Prefeitura de Arambaré no ano de 2023 para enfermeiros e foi uma das questões mais difíceis de cálculo de medicação que eu já vi a banca aplicar. Não é o usual dela, mas a questão mais difícil está aqui no nosso simulado. E a nossa última questão do simulado, agora sim, agora é aquela questão para tu descansar. Um profissional de enfermagem está estudando a legislação que regulamenta a profissão. No decorrer desse estudo, ele passou de Decreto Federal 94.406 de 87, cuja principal função em relação à nossa Lei 7498 de 86. Eu nunca vi no mundo dos concursos uma questão dessa forma. Qual é a função da Lei 7498? Mas essa enrolaçada de passou pelo decreto e chegou na Lei do Exercício Profissional no enunciado, eu digo, a gente não sabe se está cobrando de uma ou de outra. Ele entrega no próprio enunciado, entende? Um profissional de enfermagem está estudando a legislação que regulamenta a profissão. Tá aqui. Mas a pergunta é, principal função da nossa Lei 7498, estabelecer o piso salarial? Não, a principal função da lei não é essa. Houve alteração de lei? Houve. Ele está cobrando a alteração de lei? Não. Está dentro da nossa Lei 7498 agora a alteração do piso salarial? Sim. É a principal função dela estabelecer o piso? Não. Aqui é a principal função. Criar novas categorias é a principal função? Não, não foi para isso que ela veio lá em 86. Regulamentar as condições de trabalho da enfermagem? Não. Teve atualização, alteração de lei? Teve, mas não é a principal função. Dispor sobre a regulamentação do exercício profissional. Eis que esse é o objetivo principal, a principal função da nossa Lei de Exercício Profissional. Ela nos trouxe o piso salarial em suas alterações novas, sim. Ela nos trouxe regulamentação de condições de trabalho, sim. São as novas atualizações da lei. Mas o objetivo principal dela é a regulamentação do exercício. Banca Legale surpreendendo no jeito de cobrar as questões. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso simulado para a nossa Banca Legale. Então, bora fazer uma ótima prova da Banca Legale.